Fala galera, aqui é Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga Ventures, e esse aqui é o LigaCast, o seu podcast que está trazendo pessoas e empresas que estão transformando inovação em resultado real para levar essa inovação aí para o seu mercado e para a nossa sociedade. E hoje aqui estamos com o Daniel Frazão, que é líder de sustentabilidade e inovação da Stack. Bem-vindo aqui para o LigaCast, Daniel. Super obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer estar falando com vocês da Liga. Cara, queria de bate-pronto que você comentasse um pouco da trajetória da Stack. Acho que o pessoal, talvez alguns conheçam, outros não têm tanto essa habilidade com sistemas elétricos e agora vão... acho que eu já vi sim. Legal. Bom, a Stack hoje é uma empresa, né, de soluções elétricas. Nós somos uma indústria de soluções elétricas com 48 anos de mercado no Brasil, né? Então somos bastante reconhecidos já pela produção de tomadas industriais, mas o nosso carro-chefe ali tem sido realmente a parte de proteção elétrica, com os mini disjuntores, né? E também a parte de instalação elétrica, quadros elétricos, interruptores e tomadas. Então a gente está atuando já há 48 anos, né, no segmento, tanto para o segmento industrial como também para o comercial, e com foco muito grande também na liderança do segmento residencial, né? Então, provavelmente, se alguém já fez reforma ou construiu casa ou apartamento, já se deparou com a Stack. Então, vocês já vão estar associando lá. Me lembrei a hora que caiu o disjuntor por algum motivo, eu tive que fazer a escolha. Parece um mercado bastante tradicional quando a gente fala de construção. Conta um pouco para a gente o que são desafios desse setor quando a gente fala aqui de inovação e de fidelização do cliente. Legal. Esse é um bom ponto, né? Porque a gente costuma brincar, né, sobre o fato de ser tradicional, né, de provocar as pessoas a abrirem o quadro de distribuição em casa e ver se o disjuntor é Stack, se tem algum outro equipamento da Stack, né? E hoje, né, a gente acaba se diferenciando, né, da concorrência pela qualidade, né, e segurança dos nossos mini disjuntores, mas é um mercado realmente bastante desafiador, né? Porque para o consumidor comum, né, basicamente você não tem grande diferenciação ali entre o interruptor de uma marca X ou Y, ou mesmo de um mini disjuntor. Então a gente, na verdade, tem um foco muito grande, né, e no relacionamento com os nossos canais, e aí pensando, né, tanto nos canais mais tradicionais e pensando na nossa indústria, nos distribuidores de materiais elétricos, mas basicamente tem um público para a gente que é chave, né? Que é o público de eletricistas. Então, à medida que a gente se conecta com esse público, entende, na verdade, quais são as demandas e o que esse público está buscando, a gente tende a levar cada vez mais soluções para mais lugares e para mais casas no Brasil, né? Então, eu acho que o desafio hoje está exatamente nessa conexão com todos os canais, né? E com essa questão do cliente no centro, poder atender, né, os mais diversos canais, pensando tanto nos distribuidores como no varejo, e aí a gente está falando dos grandes home centers, das lojas de materiais de construção, mas também pensando no pequeno e médio varejista, que também comercializa material elétrico e que também tem um relacionamento com esse profissional da elétrica, seja ele um eletricista, seja ele um engenheiro elétrico ou mesmo um arquiteto, né? E aí poder integrar essa visão e conseguir oferecer a melhor experiência para todos esses canais. E daí já que você falou que uma questão é trabalhar os canais, como é que se dá esse relacionamento hoje para fidelização do canal? A gente inevitavelmente deve ter ação em ponto de venda, mas evoluiu muito, né, essa questão de contato com o cliente e também com o ponto com o estabelecimento, né, com os home centers ou com os pequenas lojas de material de construção. Como que vocês fazem hoje para aprimorar esse relacionamento? Bom, hoje a gente tem, na verdade, uma visão mais, pensando, né, numa abordagem mais tradicional, né, aquela abordagem do time de vendas que vai, né, na qualidade do relacionamento ali, tanto com os distribuidores como com os grandes varejistas. Então, a gente tem ali uma política comercial que busca contemplar, né, na verdade, esses diferentes canais e orientar o melhor relacionamento possível que a gente tem com eles. Mas a gente tem um desafio muito grande, por exemplo, naquilo que a gente encara que são os clientes difusos, né, que são os pequenos e médios varejistas, que estão muitas vezes geograficamente distribuídos pelo país inteiro e que a gente, na verdade, precisaria ter uma força de venda muito maior do que a gente tem hoje para poder manter esse relacionamento
profícuo, né? Esse relacionamento saudável e que vai gerar negócios para ambas as partes, né? Então a gente tem hoje um desafio de integrar isso de uma maneira que a gente consiga digitalizar esse relacionamento, mas sem perder o lado humano. Ou seja, usar a inteligência artificial, mas sem perder, na verdade, a digitalização, mas sem perder a essência do relacionamento pessoa a pessoa, que tem orientado realmente a Stack em toda a sua história. Curioso você falar disso, né? De trazer a transformação, a digitalização para o mercado de vocês, né, que é bastante físico, né? Vamos dizer, estão trazendo segurança para uma parte elétrica, então dá para ir lá pegar o fio, pegar o disjuntor, pegar as tomadas, etc. Como que é para esses pontos de venda, como você falou, em tantos lugares do Brasil, que talvez vivenciam ou esperam, né, ter esse relacionamento mais próximo, mais tradicional, começar a trabalhar canais digitais? E quais que vocês já trabalham? Legal. A gente, assim, é um desafio realmente, né? Mas a gente trabalhando com o público B2B, a gente tem a vantagem de ter um público que conhece muito bem a nossa marca. Então, isso já aproxima, de certa forma, esse público da gente. Então, ele, na verdade, é um público que vai procurar, na verdade, no primeiro momento, até os canais tradicionais, ali, um telefone, um e-mail, mas que, de certo modo, vai se digitalizar, nem que seja por uma mensagem de WhatsApp ou mesmo com alguma plataforma que a gente disponibilize, né? Algum perfil de e-commerce para esse público específico. E aí, pensando hoje, a gente já tem uma área, por exemplo, no nosso e-commerce, destinada ao parceiro, né? O eletricista, o profissional da elétrica, porque a gente sabe que ele também é um grande multiplicador da nossa marca. Então, nesse momento, a gente digitaliza, entrega, na verdade, um benefício para ele, coloca ele dentro de uma categoria dentro da nossa política e consegue fazer esse atendimento que é um mix de digitalização, mas também humanizado, porque a gente mantém, né, um serviço de atendimento ao cliente. Então, a gente pensa tanto no pré-venda como na venda em si e o pós-venda, para poder também trazer esse lado humano para essa relação que pode até acontecer de maneira mais forte ali no digital. O mercado de construção inevitavelmente demanda, né, essa questão do atendimento mais humanizado, né? Acho que de todos os setores que a gente já ajudou aqui como Liga, eu diria que esse aí é onde isso fica mais presente, né? Eu vou comprar tinta, eu quero ouvir o pintor. Eu vou comprar material de construção, eu quero ouvir o pedreiro. Eu vou fazer a parte elétrica, eu quero ver o eletricista. E essas pessoas, né, esses profissionais, eles fazem questão, muitas vezes, de ter a marca XYZ em que eles confiam. Como é que, nessa hora, esses profissionais têm encarado esse canal digital? Você falou que vocês têm um e-commerce para ajudar nessa experiência. Em que momento que eles lançam mão, né, para os projetos que eles vão desenvolver? Em que momentos que vocês estão criando espaços novos para falar de nova linha de produtos? Como que tem sido essa relação pelo digital? Legal. Esse é um ponto interessante, né? Porque, por exemplo, o cliente, esse tipo de cliente, né, o eletricista, o profissional da elétrica, ele geralmente tem lá o projeto elétrico, tem o serviço que ele vai fazer e ele tem o conhecimento das marcas ali que ele vai buscar no primeiro momento, né? Então, ele vai no distribuidor, ele vai numa loja ou agora tem essa oportunidade de fazer esse pedido pelo e-commerce. Hoje, a gente ainda está começando a entender os indicadores ali relacionados a esse canal digital específico, porque é algo recente, né? Então, mas a gente tem ali uma conexão constante, né? Que vai desde pesquisas com esse público, relacionamento constante com esse público, mas também vai até o grupo de WhatsApp ali para a gente colocar algumas provocações, receber alguns feedbacks, entender o relacionamento que esse profissional tem com a marca, né? Mas pensando, né, por exemplo, que hoje a gente está no mercado, que se você for olhar para o portfólio tradicional, ele é realmente muito tradicional e com pouca diferenciação, o desafio também está em trazer, de um lado, digitalização para os produtos, né? Então, hoje a gente tem uma linha de ambiente conectado com alguns equipamentos de smart home, então lâmpada conectada, interruptor conectado, fechadura eletrônica. Então, para poder trazer também essa questão da integração ali com assistente de voz e as pessoas terem a oportunidade de automatizar a própria casa, a própria residência. E aí tem um ponto-chave para a gente nessa transição, que é começar o relacionamento também com o público final,
né? Então, esse relacionamento em tese já existia, até porque o público final é quem acaba usando o nosso produto, seja pensando na proteção elétrica com mini disjuntor ou pensando nos interruptores e tomadas. Mas quando a gente fala da digitalização, né, e da linha de ambiente conectado, tem um relacionamento ainda mais forte, e aí tanto do ponto de vista do canal para venda, que a gente também disponibiliza ali nos grandes marketplaces, mas também no nosso e-commerce, para que o próprio consumidor faça essa aquisição e aí consiga também conhecer cada vez mais o nome da Stack, né? E valorizar como uma marca também dentro desse segmento B2C. Então, esse é um desafio legal, e a gente também tem no nosso portfólio hoje, né, o carregador elétrico veicular, que é um produto também que nos permite ajudar, né, a fomentar esse ecossistema de mobilidade elétrica no Brasil, e que é um produto também que tem um outro enfoque, por mais que hoje a gente comercialize também em alguns canais tradicionais, ele tem essa pegada aí com o público final mais conectado com as questões da eletrificação e da sustentabilidade. Cara, ótimo de você ter falado disso, porque a gente já trouxe aqui montadora, trouxe gente falando de mobilidade, né? Sem Parar veio gravar conosco. Então, de alguma maneira, esse assunto da eletrificação ele está mudando muitos segmentos. E perceber que vocês que estavam pensando talvez ali na jornada, pessoa física, né, numa parte, e talvez a pessoa jurídica, industrial, ou se fosse para edificações, de repente tem essa outra frente, né, que agora cara, vou carregar o meu automóvel. Para a Stack, para o time interno, pensando oportunidade de negócio, pensando em cultura, como que esse mercado de eletrificação dos automóveis tem repercutido? Como tem sido para o pessoal falar, cara, agora a gente tem que olhar para uma outra jornada do cliente que a gente nem percebia. É tudo elétrica, mas no final é para um outro propósito. Uhum. E o desafio, né, eu vejo muito como um desafio de pegar, na verdade, né, uma empresa que já era bem consolidada nesse relacionamento B2B e trazer para o B2C com produtos e soluções que conectam o público final a essa questão da eletrificação, né? Então, eu juntaria nesse universo tanto a questão da mobilidade elétrica, que é algo também que a gente trouxe há alguns anos, né, e que vai tentando entender como é que a gente pode entregar não só o carregador elétrico portátil, né, que é o produto que a gente tem no portfólio, mas agregar um serviço que possa orientar a gestão desse consumo de energia desses veículos, não só para o consumidor, mas também, por exemplo, para as edificações, para as construtoras, incorporadoras que estão entregando já os apartamentos, os edifícios com vagas para veículos elétricos, né? Então, está conectado com essa tendência para atender uma demanda não só do público final, mas também das construtoras, para a gente é algo super importante, né? E para a gente é super legal porque também é um produto que tem esse atributo de sustentabilidade muito forte, né? Quando a gente fala de mobilidade elétrica. E quando a gente fala de ambiente conectado, também o desafio está não só, né, de trazer o público final, mas também identificar novos segmentos em que esses produtos vão passar a ser relevantes, pensando, por exemplo, que hoje a gente tem um segmento de Smart Living cada vez mais forte, a gente tem imóveis que são construídos não só para residência fixa, mas também pensando já em locação para Airbnb ou pensando em locações de curta temporada, de tornar esses imóveis conectados com as ofertas que a gente tem no portfólio de ambiente conectado, né? Então, eu acho que é poder dar uma solução que vai ter, claro, o seu aspecto de eletrificação, mas, sobretudo, de digitalização e conseguir estar conectado a essas tendências que tem tudo a ver com inovação, mas a gente acredita muito também no aspecto de sustentabilidade. Cara, eu achei interessante, a gente antes aqui na resenha, né, tava comentando de como esses episódios, tem horas que a gente imagina que a conversa vai para um lado e acaba indo para outro. De repente você trouxe um olhar de que uma empresa que participa da cadeia de construção com uma parte de materiais elétricos, a gente aqui está falando sobre eletrificação, sobre casas ou perfil de casas inteligentes, e porque o hábito de consumo das pessoas tem sido pela coisa do consumir como um serviço, né?
Queria pegar um pouco desse gancho, o quanto esse segmento específico de, pegando grandes centros ou mesmo cidades em que esse apelo, né, para alugar por temporada, a coisa toda que a gente tem falado de nômades digitais, né, o quanto que isso tem entrado na agenda da Stack, seja por uma questão de readequação do portfólio atual, eu vou reformar para pensar nesse uso, seja para trazer mais esse olhar de conectividade que você estava falando, o público ficou mais exigente? Eu acredito que sim, e tem muito essa questão da digitalização muito forte, porque se a gente pensar, né, hoje, pensando no portfólio tradicional, existe mesmo, né, claro que existe um trabalho muito grande, por exemplo, de P&D, tanto dentro da Stack, mas diante dos outros centros, né, de excelência com os quais a gente se conecta, né, dentro do grupo Schneider Electric, do qual a gente faz parte, né, mas a gente também precisa buscar soluções de conectividade para esse portfólio tradicional. Então, a gente vem buscando realmente novas soluções que vão, claro, estar disponíveis para esses novos segmentos, né, que vão ser soluções para construtoras, mesmo em imóveis mais tradicionais, né, e também essa questão da conectividade, né? Eu acho que a pandemia trouxe, de todo o impacto negativo da pandemia, ela, ao colocar as pessoas em casa, no isolamento social, ela fez com que as pessoas convivessem mais com as próprias casas, né? Isso também trouxe uma série de mudanças no relacionamento das pessoas com a casa. E isso se reflete na oportunidade de digitalizar mais o imóvel, né? Trazer mais segurança com uma fechadura digital, mas também trazer mais comodidade para você não precisar mais usar uma chave, por exemplo. E, por outro lado, você ter a oportunidade de conectar uma lâmpada para acender e apagar dentro de ou usando um assistente de voz, ou utilizar um aplicativo em que você vai fazer isso, e a Stack tem um aplicativo para fazer, né, na verdade, a orquestração de todos esses equipamentos, né, conectados dentro da residência, mas também usar isso não só para apagar e acender uma luz ou uma cafeteira, programar uma cafeteira para funcionar sozinha, mas também para fazer a gestão de eficiência energética na palma da mão. O consumidor conseguir entender como é que está, na verdade, as curvas de consumo de energia e poder planejar melhor esse consumo e poder programar melhor essa automação para tirar o melhor proveito disso também do ponto de vista de economia de eletricidade, né? Você acabou puxando outro gancho aqui que acho que é inevitável a gente falar disso. A gente está colocando muito mais poder sobre decisão de consumo energético na mão dos consumidores, que daí eu começo a avaliar cada tomada, cada eletrodoméstico ou cada equipamento, e a gente ainda vai vir com a questão do mercado livre de energia, permitindo que a gente agora compre energia de qualquer lugar, pessoa física. Como que a Stack está olhando também para esse segmento? Como ela tem visto essa possibilidade de apoiar as pessoas numa decisão de melhor consumo? Porque, afinal de contas, a questão vai ser de prever demanda, né? E daí todo o operador nacional do sistema vai ter que se virar nos 30 aí para viabilizar que tem energia suficiente. Mas, por outro, vocês vão estar num lugar sobre usar e usar bem ou economizar o melhor possível, né? Uhum. Eu acho que duas respostas, né? Quando você fala de sustentabilidade, geralmente a gente pensa muito na sustentabilidade da porta para fora, né? E esquece de falar da sustentabilidade da porta para dentro. Uhum. Então, eu acho que uma grande forma que a gente tem, por exemplo, de dentro, né, desse contexto é o fato de hoje, né, já há cerca de 2 anos, a Stack hoje ter o consumo de todas as suas operações aqui no Brasil, fábrica, a gente tem 2 fábricas, uma em Manaus, outra na cidade de Guararema, aqui em São Paulo, né? E tanto do centro de distribuição, que também aqui fica próximo, em Arujá, o consumo de energia é proveniente de fontes renováveis. Então, a gente tem muito orgulho de dizer isso, porque a gente já está trazendo um atributo de sustentabilidade para os nossos produtos, que tem a ver, na verdade, com a nossa operação, né? Não tem a ver necessariamente com o produto em si. E, por outro lado, hoje a gente tem plena consciência que existe uma demanda realmente do mercado por produtos com atributos sustentáveis e que isso também é um fator de diferenciação no mercado. Então, a gente hoje
está, na verdade, fazendo um trabalho que começou lá no ano passado, em 2022, que a gente definiu para a STEC um referencial do que é produto sustentável dentro do nosso contexto, baseado em 4 dimensões principais. Então, circularidade, insumos sustentáveis, tem a ver com matéria-prima sustentável, né? Embalagem sustentável, que também é um tema super importante dentro do nosso setor, e aquilo que a gente chama de estilo de vida sustentável, ou seja, que são produtos que também vão gerar sustentabilidade ao longo do ciclo de vida do próprio produto junto ao consumidor. Então, a gente tem avaliado o nosso portfólio com base nesse referencial e buscado trazer e desenvolver inovações junto com o nosso time de P&D e os centros de excelência com os quais a gente está conectado, para desenvolver e aprimorar essas soluções sustentáveis. Então, legal, a gente tem isso, essa receita de bolo para identificar os produtos sustentáveis e desenvolver novos produtos com esses atributos de sustentabilidade, mas a gente precisa comunicar isso para o consumidor. Não só para trazer o aspecto de diferenciação, que é claro, é importante para a gente, mas, sobretudo, para poder trazer esse aspecto de transparência e poder proporcionar ao consumidor que ele faça a melhor escolha. Ele, sabendo que aquele produto é sustentável, ele vai ter a oportunidade de escolher e diferenciar de um outro produto, talvez de uma marca concorrente. Então, a gente está lançando, entre o fim desse ano e o início do próximo, um selo, que é o selo EcoStack, que vai identificar os produtos sustentáveis que a gente tem. Então, por exemplo, o nosso mini disjuntor hoje, embora ainda não tenha o selo no mercado, ele já pode ser considerado um produto sustentável, porque ele já tem uma certificação internacional, que ele é isento de materiais nocivos, né, de materiais tóxicos, e com essa certificação RoHS, esse produto também já é um produto sustentável. Alguns produtos da nossa linha de ambiente conectado também se encaixam dentro dessa dimensão de estilo de vida sustentável, exatamente, por um lado, o ambiente conectado, por proporcionar essa questão da gestão de energia, que é uma diferenciação em relação aos outros players que estão nesse mercado, e a questão do carregador elétrico veicular. Então, essa é uma questão que aí embute um pouco, né, daquilo que eu sempre acreditei, basicamente, que hoje, quando você pensa em sustentabilidade é um direcionador de inovação. Porque o que sustentabilidade e inovação têm em comum é que as duas vão contra o business as usual, né? As duas vão contra o mais do mesmo. E aí, juntar essas duas coisas para gerar soluções mais sustentáveis e também mais eficientes para o consumidor é a chave do que as empresas estão buscando hoje, e a gente coloca em prática na STEC. Sensacional. Adorei essa expressão de que sustentabilidade e inovação acabam tendo um paralelo grande de forçar a transformação do negócio atual, né? Antes da gente entrar mais a fundo disso, queria que você só fizesse um recap, então. Qual que é essa casa conectada, de onde que tem STEC hoje e o que valor que ele agrega em cada pedaço ali? Não, hoje, por exemplo, desde o momento que você abre a porta, você tem a oportunidade de ter um equipamento conectado, né? A fechadura eletrônica, ela traz esse componente de segurança, porque você consegue acessar pela sua digital, por uma chave eletrônica ou por um cartão. Então, é simples, mesmo pelo teclado da fechadura. Então, e também ela emula uma fechadura tradicional. Então, não é tão difícil utilizar e também está conectada com o aplicativo. Entrou em casa, você pode acender, na verdade, criar uma cena no assistente de voz, seja ele o Google, seja ele a Alexa da Amazon, para você, à medida que você entrou em casa, aquela programação já acende a luz da sala de estar, já na cor que você quer, porque isso é importante também. As lâmpadas, elas têm uma série de cores ali exatamente para poder trazer essa ambientação mais conectada com o momento do consumidor. E a tomada, você pode, na verdade, ter uma tomada conectada que você pode programar uma cafeteira, pode programar uma pipoqueira, dependendo de quem está em casa e dependendo do horário. Então, você consegue fazer essa orquestração dentro de casa e programar, inclusive, para que essas cenas tenham uma duração e você desliga automaticamente. Então, aquele risco de você dormir com uma televisão ligada, dormir com a luz acesa, ele reduz bastante se você conseguir, programar isso no aplicativo ou no assistente de voz. Então, tudo isso é integrado
para trazer esse conforto, mas a gente sempre conecta isso também com a questão do uso consciente da energia. Que legal. E ainda tem um carregador ali se você tiver na garagem um carro elétrico. Que demais. Vamos voltar então para o teu ponto aqui desses paralelos de sustentabilidade e inovação, que hoje você é a pessoa ideal aqui para falar disso, pega os dois chapéus e já está há um tempo trabalhando com as duas coisas. O que daria, de uma maneira bem pragmática, para dizer que já dá para realmente constatar que é inovação e é sustentabilidade nesse mercado de construção e o que ainda é desejo de ser sustentável ou inovador? Sim, eu acho uma boa reflexão, né, para gente fazer, né? Porque hoje pensando, quando a gente fala, o mercado de construção, ele tem algumas questões-chave relacionadas, sobretudo, à questão da geração de resíduos, né? Então, por um lado, a gente buscar, né, na verdade, promover uma melhor eficiência, inclusive, no uso de embalagens, a possibilidade de eliminar algumas embalagens e preparar a entrega dos nossos produtos para as construtoras de uma maneira mais a granel, digamos assim, para você evitar o desperdício de embalagem, conseguir entregar o produto com a integridade necessária. Esse tipo de solução são coisas que a gente já começou a planejar, já começou a pilotar em alguns casos específicos, né? Então, nesse caso, a gente ainda está tateando algumas coisas. No caso da construtora, o que você está dizendo é a mesma tomada que a pessoa compraria na casa dela, ela vai ser comprada em volume, numa caixa, numa embalagem maior, e que a construtora vai ter que tirar tomada por tomada da embalagem que ela vem, lá do plástico, do saquinho, etc, né? Exato. E a gente, por exemplo, tem buscado também, por exemplo, no caso da linha de ambiente conectado, hoje, quando a gente começa a entrar nesse segmento de Smart Living, é um segmento que tem um crescimento em escala muito grande. Então, a gente começa a tentar entender também o quanto isso vai começar a gerar em escala os ganhos de eficiência do uso de energia, pensando no consumidor final, né, na prática, né? Entender um pouco do que está vindo daí. Agora, eu acho que é algo constante que a gente ainda começa a ter alguns casos em que a gente vai testando soluções e que precisa formatar de uma maneira que o mercado comece a absorver isso, que esses produtos comecem a tenham a diferenciação necessária, mas que também sejam competitivos no mercado. Por exemplo, hoje, se você pensar num interruptor, né, numa placa de interruptor, o consumidor, o público comum, ele vai ver a tecla e vai ver a placa, né? Então, hoje, a gente já consegue, a gente fez alguns testes para substituir uma parte desse plástico da placa do interruptor por fibras vegetais. A gente, no final de 2021, fez um teste numa das nossas injetoras em Manaus, e conseguiu fazer esse teste com 20% de fibras de cana-de-açúcar e 20% de celulose. Então, você tem uma mudança no aspecto visual, né? Você está vendo ali que, na verdade, tem fibra, tem alguma composição, né? Se fosse um papel reciclado, digamos assim, para o pessoal entender, mas isso. Daí é o interruptor. Isso. E a gente já fez esse teste para entender o quanto era possível, né? O quanto de plástico a gente consegue substituir e o quanto é possível a gente colocar esse produto à venda no mercado. Então, por enquanto, a gente vem buscando soluções. Ele está, na verdade, dentro do nosso roadmap para um lançamento aí, pensando em médio prazo, mas é algo que a gente também tem feito uma série de estudos para conseguir colocar esse produto no mercado de uma maneira que ele seja atraente para o consumidor e também seja competitivo no mercado. Já que você falou que isso está num roadmap para vocês, queria entender se o roadmap, o impacto ainda é mais financeiro, no sentido, como você falou, de os produtos terem uma atratividade maior para o mercado, e se tem alguma barreira mais interna de cultura, seja na própria Stack, seja no próprio mercado de construção civil e no mercado de insumos, né, para o mercado elétrico. Como é que você vê isso, já que você veio de outro segmento, né, que era mais de serviços? Tem um gap ainda para ser cumprido, para pensar em produtos mais sustentáveis? Bom, eu vejo o desafio, talvez, seja um desafio ainda mais
mercadológico e tentar entender a questão do timing também, sobretudo, né? Para entender o quanto aquele produto chegando naquele momento no mercado vai ser atrativo e vai ser competitivo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que está mais aí, em fechar essa conta. Agora, por exemplo, se você pensar hoje no mercado de construção e no mercado dos grandes varejistas de materiais de construção, nos home centers, eles também estão super conectados com a questão da sustentabilidade e de produtos sustentáveis, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos de marcas e grandes home centers que vão começar a desenvolver um critério parecido com aquele critério de avaliação de eletrodoméstico para dizer o quanto aquele produto na gôndola é mais sustentável, obedecendo a uma série de requisitos e considerando o ciclo de vida do produto, né? Então, esse mercado, inclusive, a gente tem buscado se aproximar cada vez mais dele, e aí também envolvendo um pouco da distribuição de materiais elétricos, para a gente, eu costumo dizer, né, que sustentabilidade e inovação são duas coisas que você não faz sozinho. Você precisa fazer em grupo e precisa trabalhar de forma colaborativa, né? Então, a gente tem sentado com esses clientes, inclusive, para entender, primeiro, né, quais são os parâmetros que eles estão considerando, né? Entender o quanto eles já estão começando a trabalhar, por exemplo, com questões relacionadas à pegada de carbono dos produtos durante o ciclo de vida, o quanto aquele produto traz elementos de reciclabilidade, o quanto ele é baseado em conceitos de ecodesign. Então, a troca tem sido muito legal nesse sentido, né? E a gente fica muito feliz de poder estar junto com esses parceiros, porque a gente entende, de um lado, que está no caminho certo, e por outro, a gente já consegue antecipar uma tendência que deve se confirmar na prática aí dentro do nosso setor num curtíssimo prazo. Então, a gente acaba ficando muito feliz com isso. E do ponto de vista interno, não há aí uma barreira, eu diria que não existe barreira em si, né? Uma barreira concreta. Muito porque a nossa liderança está muito engajada, tanto com o tema de inovação como com o tema de sustentabilidade. Hoje a gente tem um comitê de inovação que tem representantes da alta liderança ali, inclusive deliberando sobre projetos, dando feedback sobre os projetos de inovação. Então, claro, né, existem os feedbacks, existem as oportunidades de aprimoramento daquelas ideias, mas as portas estão sempre muito abertas para a gente colocar aquilo na mesa e desenvolver em conjunto. Então, muitas vezes uma ideia que nasce pequena num determinado departamento acaba ganhando escala dentro da empresa, muito por conta desse respaldo da diretoria e pela conexão com a estratégia. E a mesma coisa acontece com a sustentabilidade, né? Então, na sustentabilidade, hoje a gente apresenta os nossos resultados de gestão de sustentabilidade uma vez a cada trimestre, também para a alta liderança, e tem desenvolvido e buscado desenvolver soluções, pensando em novas soluções, junto com, principalmente trabalhando ombro a ombro com o time de novas ofertas e com o time de P&D, e esse time de P&D sempre conectado com os centros de excelência. Então, assim, oportunidade para pensar em soluções, seja para buscar cases do mercado, seja para desenvolver coisas internamente, a gente tem. Eu acho que é mais aquela conta e um entendimento de quando vai ser a hora certa para lançar aquilo no mercado como o nosso, que é, de certo modo, super competitivo e que ainda trabalha muito com um portfólio mais tradicional, pensando em soluções elétricas, né? Por outro lado, você comentou que uma expectativa é que no curtíssimo prazo, a gente comece a ver casas que já por natureza já são mais sustentáveis e tecnológico ou conectadas, né? O quanto que essa parte da conectividade pode destravar no dia a dia para as pessoas, assim, de ganhos, né? A gente, sei lá, viveu o processo aí durante a pandemia das pessoas quererem ter disponibilidade de Wi-Fi na casa toda e de repente, pô, vou ter que cabear a casa toda, pô, vou ter que pôr repetidor na casa toda. E uma das soluções seria, por exemplo, usar a internet via a rede elétrica, né? Que daí eu preciso estar debaixo lá do mesmo quadro. O quanto que vocês estão olhando de impacto na vida das pessoas a partir dessa conectividade em si?
Bom, quando a gente fala em conectividade, a gente está falando muito sobre esse portfólio hoje que a gente tem dentro do segmento de ambiente conectado, né? Então, a gente tem um time ali focado no desenvolvimento desses produtos e para captar também algumas oportunidades em que a gente hoje não tem atuado ali para ajudar a conectar alguma coisa dentro da casa das pessoas que não tá necessariamente conectada, né? A gente teve, por exemplo... Teve alguma coisa inusitada que as pessoas querem conectar e que vocês falaram, caramba, nem imaginava que isso aqui fosse aparecer? Aparece muita coisa. Por exemplo, a gente ouviu já de pessoas que querem conectar o ventilador ou conectar coisas que não... Uma coisa que, por exemplo, a gente já está vendo que tende a acontecer futuramente, talvez até ganhar escala, é o teu quadro de distribuição em casa conectado, né? Então, para você, hoje, por exemplo, você pensando no mercado B2B, né? Então, administradora de condomínio e tal, tem cada vez mais essa demanda, inclusive para poder fazer a gestão ali online, usando um software as a service para fazer esse controle. O consumidor final ainda não, mas já tem cada vez mais um interesse maior do que pode estar acontecendo ali, tanto do ponto de vista de segurança, mas de praticidade também, entender como é que você pode, inclusive, fazer a gestão desses picos de consumo e poder avaliar melhor, né? A gente, por exemplo, teve um ciclo do Open Liga, que veio uma empresa que tem esse papel exatamente de como integradora, trabalhar junto com as operadoras de conectividade, né, as operadoras de internet, e que para poder fornecer exatamente esse tipo de conexão onde, a princípio, você não tem algo conectado, né? E o que dentro do nosso portfólio hoje, a nossa tomada conectada, tomada Wi-Fi, ajuda a fazer, porque você com uma programação simples no aplicativo, consegue programar uma cafeteira, consegue ligar e desligar um ventilador à distância, coisas do gênero, né? Então, acho que a demanda tende a crescer cada vez mais, mas pensando no consumidor final, ela vai estar muito ali na gestão tanto da comodidade como da praticidade e do uso consciente da energia. Você acabou comentando aqui do Open Liga, já queria entrar um pouco nesse gancho. Parte da agenda de sustentabilidade e inovação, inevitavelmente hoje no mundo, tem vindo através de startups. O que a Stack de fato está fazendo junto com startups, com inovação aberta, e o que tem soado para você as coisas mais diferentes que vocês podem trazer para dentro da companhia? Eu acho que é uma experiência super interessante, né? E mais uma vez eu faço a conexão de inovação com sustentabilidade, né? Na Stack a gente tem 5 grupos de trabalho que a gente chama de subcomitês, que são equipes ágeis que desenvolvem inovação de acordo com 5 pilares estratégicos, né? Um desses pilares é o pilar de operações, porque a gente acredita, né? Eu acho que é um pouco o mantra, né? De que inovação não é só produto, não é solução, também é processos. Dentro desse subcomitê de operações, a gente tem um capítulo permanente relacionado a soluções relacionadas ao plástico, tanto como matéria-prima dos produtos, como também pensando nas embalagens, para que as embalagens sejam, ou que a gente elimine a embalagem quando ela não é necessária, ou que a gente consiga trabalhar com elementos sustentáveis ou que proporcionem uma maior reciclabilidade daquela embalagem. Plástico é uma questão, então, para vocês, inevitavelmente, porque o produto tem bastante plástico. Exato. Tanto no produto em si como na embalagem. E a gente, na verdade, com a Liga, conseguiu se conectar a 3 startups com soluções distintas e que a gente trouxe para trabalhar nesse capítulo do subcomitê de inovação em operações para poder testar, avaliar, ter um entendimento do que seria viável, do que não seria viável no nosso contexto, para poder avaliar. Então, foi uma troca muito importante, porque a gente, claro, né, para poder fazer esses pilotos, testar esses polímeros, né, que é um pouco a terminologia, né, quando a gente fala em plástico, a gente, claro, depende ali dos testes que a gente faz em laboratório, os testes que a gente faz no parque de injeção em Manaus, mas eu acho que tem sido um aprendizado mútuo, né? Tanto as startups tendem a aprender com o nosso setor, como a gente tende a aprender a partir desses testes, a partir das soluções, o que é viável para a gente, o que é aceitável do ponto de vista de ou normas internacionais ou requisitos internacionais para a gente conseguir calibrar
e colocar essa inovação na prática, né? Então, essa conexão é muito bacana nesse sentido também. Eu acho que é um bom exemplo de como a gente tem tentado aí evoluir e trabalhar mais ombro a ombro com as startups, né? E o desafio agora nesse momento é trazer e implementar, trazer e discutir exatamente qual o modelo de negócios, a questão, como você falou, do insumo, né, que é o plástico. Onde que você sente que tem maior oportunidade e onde está doendo mais para, a partir de todas essas startups que você começou a citar e começaram a ver, de levar isso adiante para, de repente, o consumidor final ter contato com esse tipo de realidade? Bom, a gente está no mercado, né, que é um mercado extremamente dinâmico, né, e que a gente ali tem tanto esse planejamento de médio e longo prazo, mas a gente também tem o curto prazo, né, também batendo muito forte na porta. Eu acho que esse é um contexto de todas as empresas, né. Então, eu acho que talvez o principal desafio seja colocar isso dentro de uma linha do tempo e que a gente consiga desdobrar esses desenvolvimentos e conseguir se debruçar nisso para poder levar para o mercado. Mas é claro que toda novidade, tudo aquilo que você traz, tem esse tempo interno, né, que digamos é esse setup, mas também tem um tempo de maturação e de entendimento do mercado, né? Então, muitas vezes eu costumo dizer, e a gente tem cada vez mais feito essa reflexão dentro dos grupos, né, desses grupos ágeis que são os subcomitês, de pensar assim, eu não necessariamente preciso trazer uma startup que vai me dar uma solução plug and play, em que eu já consiga tracionar e trabalhar em escala do dia para a noite. Eu posso fazer um teste pequeno, talvez controlado, e não ter um gasto de energia muito grande ali das pessoas nesse processo, mas conseguir enxergar o resultado desse piloto, para daí sim avaliar e escalar, né? Eu acho que esse talvez seja o principal desafio, principalmente da gente, né, do time de inovação, né, de poder convencer o pessoal, talvez começar pequeno, e por mais que aquela não seja a solução, se comprove, né, porque a gente testa, e inovação tem muito isso, né, muitas vezes a gente precisa ter essa cultura da experimentação, né, tem gente que chama de cultura do erro, tem gente que chama de cultura da experimentação, e muitas vezes aquilo não vai dar certo, aquilo não vai para frente, mas começar no teste talvez seja o ponto-chave para as pessoas enxergarem o valor daquilo e talvez pensar naquilo em escala e colocar esse tempo de maturação dentro dessa conta. E daí, nessa hora, você está dizendo para a gente que é possível fazer MVP de tomada, por exemplo, ou de interruptor. Até onde que é possível fazer a experimentação na linha de produtos de vocês? Então, essa é uma boa provocação, porque a gente parece, né, algo até prosaico, né, que talvez assim, pô, legal, qual que é a diferença entre uma tomada e outra? Mas a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente tem um desafio, por exemplo, identificou o desafio de eliminar uma embalagem plástica termoencolhível de um segmento de tomadas industriais que a gente tem. Então, para a gente, claro, o caminho natural, pensando em sustentabilidade, é plástico, vamos eliminar. Mas antes de fazer isso, a gente fez um teste com um grande cliente nosso para entender, e aí isso acaba funcionando até como um piloto, para entender eventuais intercorrências que pudessem existir, que inviabilizassem esse tipo de solução, que nada mais era do que eliminar o plástico. E a gente conseguiu validar e escalar essa solução, digamos assim, né? Então, é possível. O time de inovação está sempre muito conectado com o time de P&D e na STEC, são duas áreas que estão debaixo da mesma diretoria, mas que trabalham de forma autônoma, né? A gente está muito ombro a ombro, mas são duas áreas autônomas. E o time de P&D está sempre trabalhando incessantemente ali para buscar um ganho de eficiência no uso de materiais. E eu costumo dizer que quando você faz isso, você, no fundo, vai ter um componente de inovação ali, porque você está fazendo algo que ainda ninguém fez e gerando talvez até uma maior eficiência na produção e no consumo, no uso em si, mas você está trazendo um componente também de sustentabilidade, né? Então, a gente tem identificado e os testes têm ido muito nessa linha. Ou mesmo como o próprio teste, né, das placas de interruptor e tomada com fibras vegetais, que a gente fez ali um MVP para entender desde o momento em que a máquina ia aceitar fazer a injeção
com aquele material misturado ao plástico, mas depois, claro, todo o raciocínio que a gente tem que fazer depois da possibilidade de reciclabilidade daquela placa, daquele produto, né? E o quanto aquilo também, a questão do custo, né? Botar isso também na ponta do lápis, porque a gente sabe que a gente está no mercado que é legal ter diferenciação, mas essa diferenciação não precisa estar necessariamente contemplada totalmente no preço, dependendo da linha que a gente está falando. Né? Precisa fechar o orçamento de quem vai comprar, pessoa física ou jurídica, né? Exato. Aproveitando esse gancho que você falou já da linha usando outras matérias-primas, né? Queria que você trouxesse algum momento Deu Liga pra gente, alguma coisa que você fala, cara, foi uma inovação bacana que a gente verificou, desenvolveu ou estudou aqui dentro. Pode ter vindo aí das frentes que a gente tem apresentado startups ou alguma outra que seja mais recente aí da jornada de vocês. Acho que talvez o grande momento Deu Liga, né? Então, mais uma vez entrando, né, contra aquele estereótipo da inovação, do inovador, né, do Steve Jobs, não falando necessariamente de solução e de produto, mas falando de processo, né? A gente sempre acreditou, e eu costumo bater muito nessa tecla, e até não sei até que ponto eu sou chato por falar muito nisso, mas é importante que tem gente que compra essas brigas, entre aspas, junto com a gente, é muito bacana, né? Mas pensando em processo, eu sempre fui uma das pessoas que defendeu que um dos grandes pilares de inovação é trabalhar ombro a ombro com o cliente. Então, as grandes inovações, as grandes soluções que surgiram, seja no Vale do Silício, seja aqui no Brasil, das startups, dos unicórnios, foram criadas ombro a ombro com o cliente, testando o cliente e, mais importante que isso, colocando o cliente no centro. Então, essa cultura de colocar o cliente no centro, ouvir o cliente e aprimorar toda a etapa do processo, pode ser o produto em si, pode ser a solução em si, mas pode ser uma solução de atendimento, pode ser uma solução de logística para o cliente, principalmente no B2B, receber o produto no prazo certo e a gente conseguir evitar problemas como ruptura e coisas do gênero, né? E aí você conseguir ter essa cultura não só nas áreas que cuidam de cliente propriamente, então, por exemplo, a gente está falando de vendas, a gente está falando do serviço de atendimento, né? Que lá na Stack a gente chama de serviço de atendimento Stack, né? E poder fazer com que todo mundo se sinta corresponsável, mais do que corresponsável, responsável em si, independentemente da área que eu faço parte. Então, financeiro tem a sua parte, jurídico tem a sua parte, RH tem a sua parte. Então, criar essa cultura, já que foco no cliente em primeiro lugar, é um dos nossos valores como organização. Então, surgiu no subcomitê de canais, né, que é a equipe ágil, que cuida, na verdade, canais não, de marca, que cuida ali das inovações que a gente faz relacionadas à marca, a ideia de criar um programa de experiência do cliente na Stack e um comitê de experiência do cliente. Ou seja, a gente criou uma governança para colocar na prática, envolver todos os stakeholders internos e externos para essa cultura de cliente em primeiro lugar, cliente no centro. Que demais. Até porque eu imagino que o cliente de vocês por conta do formato industrial, ou seja, está instalado lá o disjuntor, a tomada, o interruptor. E aí, assim, onde ele comprou e qual está sendo a experiência, ele aperta e tira da tomada tantas vezes no dia, mas a gente não tem esse calor, né, de ver a pessoa usando, diferente se fosse um Netflix ou se fosse algum serviço digital. Tem a ver com isso, de pegar esses casos de uso, ou tem a ver mais com o que fala ou como estão vivendo essas pessoas? Tem um pouco a ver com isso, na verdade, mas hoje, a gente pensando no negócio, né, o negócio basicamente ainda é muito B2B, né? A gente ainda, como indústria, acaba comercializando muito com os canais. Uhum. Hoje a gente tem o B2C e o serviço de atendimento Stack faz essa ponte também, e aí essas demandas também acabam sendo canalizadas e hoje estão debaixo desse guarda-chuva do comitê de experiência. Mas está muito mais naquela questão de, por exemplo, a gente já tem até dentro desse programa uma dinâmica de ir aos clientes, ir às empresas, aos distribuidores, para coletar feedback. Entender o que não está funcionando, o que precisa melhorar, daí podem gerar oportunidades de inovação e digitalização, mas, sobretudo, a gente quer ter realmente essa avaliação, esse feedback, para trazer isso para dentro do comitê, envolver a alta liderança e, por meio desse envolvimento da alta liderança, envolver também
a companhia como um todo. Então, a gente tem realmente essa ideia de trabalhar ombro a ombro com esse cliente, seja ele B2C, em menor escala, mas principalmente com o B2B, que a gente tem atendido mais tradicionalmente. Caramba, muito legal de ver como é importante, né, colocar o cliente na perspectiva que você trouxe no centro, porque em alguns momentos vai ser desenvolvimento de produto, outra hora vai ser em perspectiva de relacionamento, e inevitavelmente tem muita transformação acontecendo, inclusive na digitalização, né, dessa relação, que foi para onde a gente começou, né? A gente está caminhando já para a reta final aqui. Queria que você trouxesse um pouco da tua visão, já que você tem falado bastante disso, né? Achei bem interessante essa perspectiva de inovação tão casada com sustentabilidade. E ao mesmo tempo você trouxe alguns momentos de que a parte da sustentabilidade ainda tem acontecido mais num aspecto de prototipação com o P&D, ou seja, ela está antes do contato com o cliente final. Como é que você está vendo as demandas, né, de sustentabilidade agora invadir um pouco o mercado de construção? Então a gente está falando desde ODS da ONU e de questão de aquecimento global, até falando de talvez novos materiais e novos comportamentos de consumo. Que outras coisas do mercado de sustentabilidade você acha que ainda estão batendo na porta e que talvez já estejam entrando em outros segmentos e agora talvez entre para a construção? Bom, eu acho que talvez o principal deles, né, e eu acho que é algo que está batendo na porta cada vez mais forte, e isso vai acabar sendo incorporado pelas empresas, pelo menos até 2030, né, que é o prazo da Agenda 2030 dos ODS, né, é a questão da pegada de carbono dos produtos e serviços ao longo do ciclo de vida. Então, existe cada vez mais uma tendência, e essa tendência geralmente costuma surgir na Europa e depois se expandir para o resto do planeta, né, do mundo. E a gente tem observado que, na verdade, as empresas têm cada vez mais se esforçado, principalmente os varejistas, os home centers e alguns distribuidores, né, para trazer, fazer, né, na verdade, tirar essa fotografia das emissões do produto durante todo o ciclo de vida, desde a época da fase de extração de matéria-prima até o momento da instalação, o uso, o fim do ciclo de vida e tal. Então, existe um desafio cada vez maior aí. E isso, com certeza, vai avançar para as construtoras, né? Então, pegando, né, na verdade, essa cadeia como um todo, vai acabar avançando aí, porque são elas, na verdade, que utilizam esses materiais, instalam esses materiais e entregam os imóveis, né? Então, essa para mim é a tendência chave, porque cada vez mais você vai ter aquela questão da rotulagem sustentável. Então, a gente hoje tem o selo EcoStack. A Stack também comercializa alguns produtos do segmento ali do residencial, né? Da marca Schneider Electric, algumas linhas de interruptores e tomadas. E esses produtos também trazem o selo global do grupo Schneider, que é o Green Premium. E já trazem também, né, você já consegue acessar as informações ali de emissões e atributos de sustentabilidade desses produtos ao longo de todo o ciclo. Então, para mim, essa é uma onda que parece ainda um tanto quanto oculta para a maioria das pessoas, porque realmente está nesse segmento mais empresarial, mas é algo que eu acho que é uma onda que está vindo cada vez mais forte. Que legal. No fim, fica uma perspectiva de que dá para fazer o tal da accountability, né? Dá para ser muito mais transparente, de fato, sobre cada produto, exatamente o impacto que ele gera. E acho que até trazer um lado, queria te escutar sobre isso, do quanto a parte de sustentabilidade ela pode soar como uma coisa, um senso de propósito coletivo, somado a uma necessidade de inovação ou de fechar a conta, né, como você falou. Você acha que ainda tem essa barreira para a construção de o quanto fecha a conta versus uma galera que já sente uma premência de trabalhar com sustentabilidade por conta do aquecimento ou de agendas mais globais? Eu acho um processo de maturação, né? Eu acho que o mercado tende a amadurecer nesse sentido e existem alguns cases e talvez algumas pistas de como isso pode acontecer. Então,
Então, é claro que, por exemplo, quando a gente fala de um mercado que, claro, vai tentar a eficiência de custo cada vez maior ali na ponta do lápis, vai olhar para esse aspecto antes de olhar para outros atributos, né? Pensando principalmente no B2B. Mas hoje você já tem departamentos de procurement, departamentos de compra, que têm colocado critérios relacionados a emissões de gases de efeito estufa como critério de desempate ou como um critério importante na avaliação dos concorrentes ali no bid. Então, isso já é um direcionador de entender assim, você não vai jogar fora, na verdade, de primeiro, você não vai jogar fora a questão do preço, da eficiência de custo, mas você vai trazer cada vez mais essa questão da sustentabilidade, desse atributo de sustentabilidade, como um aspecto de decisão e que vai estar cada vez mais incorporado, né? E esse é um ponto também interessante, porque a gente está falando muito da perspectiva de compra dos produtos, né? De aquisição do produto, essa parte mais comercial. Mas hoje, cada vez mais, as empresas têm colocado, né, critérios de avaliação de fornecedores envolvendo questões relacionadas à sustentabilidade, pegada de carbono e questões relacionadas ao S do ESG, que tem a ver muito com a parte de direitos humanos, responsabilidade social, trabalho digno, salário digno. E você pensando em empresas que têm cadeias de fornecedores globais, né, como é o caso da própria Stack, você tende a entender a complexidade disso. Então, e a necessidade cada vez maior de você verificar se essas empresas também estão de acordo com esses parâmetros, com esses requisitos, com os nossos valores, mas também ali na ponta do lápis com esses requisitos, para que a gente entenda, vale a pena seguir, não vale a pena seguir, ou se encontrados os gaps, a gente consegue fazer o desenvolvimento desse fornecedor e avaliar ele de tempos em tempos. Então, um ponto que a gente até acha legal é que tanto o procurement está super engajado com esse tipo de verificação, com esse tipo de auditoria de sustentabilidade, né? Como também o time de qualidade. Então, toda vez que a gente vai inovar e buscar uma solução inovadora junto a um dos nossos centros de excelência, ou junto a um dos nossos fornecedores, a gente coloca a sustentabilidade na pauta para avaliação. Então, eu acho que é uma maneira de manter as duas coisas em sinergia, também do ponto de vista prático, mas também da porta para dentro, nos contatos que a gente tem ali, na qualidade das relações com a porta para fora. Cara, achei sensacional de você falar isso, né? De alguma maneira amarra com o começo da conversa em que a gente falava exatamente de como os prestadores ou de como os canais, né, estão ajudando, né, a levar a marca da Stack, e de alguma maneira a gente também falando agora de qualidade do trabalho, de preocupação social, e que também acaba afetando eles e não só, né, quase um ecossistema, né, esse olhar mais de ecossistema. Cara, estamos na reta final. Queria que você desse o momento Se Liga aqui, que é trazer as suas dicas, do que você tem acompanhado de inovação, de coisas legais para a galera acompanhar, e também sobre a Stack, coisas que o pessoal pode acompanhar da empresa. Legal. Eu acho que de dica, eu acho que tem uma dica cultural até legal de dar, que é um livro que saiu recentemente, que explica, né, ele é de uma empresária israelense, que explica um pouco por que Israel é hoje considerado um hub de inovação e empreendedorismo, né? E a autora faz uma relação muito grande, uma relação legal, assim, com a criação dos filhos, né? Então, ela faz uma observação, assim, dos parques que tem atividade para criança, né? Parquinho, coisas do gênero, em vários países da Europa. E vai percebendo ali os cartazes e as proibições que existem ali, né? Então, por exemplo, não pode subir o escorregador de baixo para cima, pela rampa, não pode andar no balanço de tal jeito e tal. E ela percebeu que em Israel, a única restrição que tinha era que os pais não poderiam deixar menores de 4 anos sozinhos e que não poderia jogar o lixo fora das latas de lixo. Então, a criança poderia, por exemplo, se ela decidisse subir o escorregador pela rampa de baixo para cima, ela poderia tentar. Ela poderia tentar usar o escorregador o balanço de uma outra forma, e por aí vai, sem grandes restrições. E mesmo os conflitos, né, que são tão comuns entre crianças, ela diz que aquilo também ajudava, à medida que você inibe esse tipo de restrição, as próprias crianças ajudavam a resolver os próprios conflitos ali dentro desse ambiente que parece lúdico, mas parece ter tanto também para
para ensinar para a gente. E eu acho que aí fica uma dica, né, para a gente que trabalha com inovação, principalmente dentro das grandes organizações, de pensar assim, até que ponto vale a pena subir o escorregador de uma forma diferente. Eu posso cair, posso me machucar, vai ter os seus efeitos negativos, os seus efeitos colaterais, mas eu posso descobrir depois uma nova forma de ver o mundo. Então, acho que esse é um aprendizado legal que queria deixar também para o pessoal. E falando sobre a Stack, eu acho que vale a pena ver, acompanhar aí tanto os nossos próximos passos aí em relação à inovação e o quanto a gente tem trabalhado também para colocar, trabalhar a sustentabilidade de uma forma inovadora, né? A gente fala muito em inovação dos métodos ágeis, né? De gestão de projeto, de desenvolvimento de produto e por aí vai. E na Stack eu percebi duas coisas, né? Que você, de um lado, você não pode achar que o ágil é uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas da organização. Então você precisa trabalhar aquilo de uma maneira a conectar aquilo com a cultura da empresa. Mas eu acabei confirmando na prática uma tese que eu sempre tive, né? Que trabalhar com sustentabilidade dentro de uma grande organização e trabalhando de maneira coordenada, né? Orquestrando os diversos stakeholders internos que são, no fundo, os responsáveis por aqueles indicadores, por aquele impacto, por aquele desenvolvimento, que não tem forma talvez melhor de fazer isso do que trabalhando com agilidade, trabalhando de forma ágil. Hoje a gente tem os nossos squads ali desenvolvendo, né, as nossas iniciativas, as nossas ações em sustentabilidade, pensando os nossos 3 pilares de sustentabilidade, ofertas, pessoas e operações. Então, a gente quer cada vez mais mostrar o resultado disso e ver o resultado disso na prática. Seja alcançando os nossos objetivos de sustentabilidade, o net zero alinhado à nossa ambição ali 2050, o ganho de eficiência energética que a gente busca trazer ali, principalmente para as nossas operações de produção, e está sempre constantemente trabalhando aí para surpreender o mercado e trazer mais diferenciação em produtos e soluções. Antes da gente encerrar, queria fazer uma última questão. O mercado de vocês, ele parece bastante estável no sentido de, parece que as residências e edificações ainda vão precisar de tudo que vocês provêm. Onde está a disruptura ou que vocês olham e falam, isso aqui eu tenho que ficar atento? Eu acho que a disruptura vai estar, talvez, principalmente na conexão e na digitalização. Eu acho que hoje a gente pensa muito, né, no portfólio tradicional como produto. E se tem uma máxima também da inovação é que cada vez menos você vai falar em produto e mais você vai falar em solução. E a gente tem aí talvez o desafio de trabalhar a solução, entregar não o prego na parede, mas o quadro, né, que é o que o consumidor quer. Então talvez eu acho que a nova fronteira e a disrupção vai estar muito conectada à questão da digitalização e o quanto isso vai se conectar com as pessoas onde quer que as pessoas estejam. Então, por mais que hoje, agora, nesse momento, eu não esteja em casa, eu poder controlar, né, os equipamentos em casa e poder fazer isso de uma forma conectada tende a ser algo que as pessoas vão querer colocar em prática e aí vai fugir um pouco do mercado tradicional de soluções elétricas, porque aí você abre para um mercado cada vez maior e que com players que vão estar em diferentes estágios de amadurecimento. Então, é muito importante estar conectado a essas tendências de mercado. Daniel, super obrigado. Foi excelente o episódio aqui. Acho que, de alguma maneira, você conseguiu amarrar várias coisas de sustentabilidade com inovação e ainda colocando a questão de olhar a necessidade, né, do consumidor ali no final, ele esparramado, na verdade, ao longo de toda a jornada da cadeia de valor de vocês. Muito obrigado. Imagina, eu que super agradeço o convite. Galera, assim como esse episódio, a gente tem vários outros já gravados e alguns que ainda vão chegar. Convido vocês a acompanhar no Spotify e no YouTube da Liga Ventures tudo que rolou aqui no LigaCast, que é onde a gente tem trazido histórias de pessoas e empresas que estão transformando inovação em resultado real na vida das pessoas e no impacto do mundo, como foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos em breve.